bem-vindo a mais um programa No Coração de Deus. Como disse na semana passada, esse programa de hoje é continuação da semana anterior, quando nós falamos sobre a questão de superar perdas e emoções. Encerrei o programa da semana passada com uma pergunta. Até que, se você não viu o programa da semana passada, o programa de hoje vai ser uma continuação desse da semana passada. O que é uma perda? Essa é a pergunta que nós terminamos o programa da semana passada e vamos começar agora. O que é uma perda? A perda, no primeiro momento, pode parecer tudo aquilo que sai do nosso controle, tudo aquilo que já não está mais em nossas mãos, tudo aquilo que já não está mais ao nosso alcance, tudo aquilo que já não está mais na nossa presença, tudo aquilo que já não está mais diante dos nossos olhos, tudo aquilo que nós já não mais conseguimos nos comunicar, talvez sejam essas as perdas. Aquilo que nós já não temos mais condições nenhuma, ou de falar, ou de estar presente, ou de tocar, ou de ver, e nós colocamos tudo isso como uma perda, julgamos tudo isso como uma perda. Só que todas essas situações, elas vão, ao longo do tempo, vão acontecendo com frequência em nossas vidas, sejam perdas familiares, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, seja de um amigo, seja perda talvez de emprego, seja de algum bem material, seja talvez de família, de pessoas próximas. São essas perdas que nós passamos por experiências. E quando nós passamos por experiência de perdas, e é isso que nós vamos focar nesse programa de hoje, nós precisamos recomeçar. Porque parece que a perda coloca na nossa vida um ponto final. Muitas pessoas colocam um ponto final na sua vida porque passou por uma perda. Acha que a outra pessoa, por ter falecido, por não estar mais, teve uma morte, e a morte foi o fim. E por pensar que a morte foi o fim, coloca também um ponto final na sua vida. Me desculpe o termo da expressão, mas andam para um lado e para o outro, mas é como se estivesse vegetando, andando para um lado e para o outro. Porque vai perdendo o sentido da vida, vai perdendo o sentido da vida, vai perdendo as razões de viver, vai perdendo aquilo que talvez possa fazer com que a sua vida tenha perdido a alegria, o sorriso, por questões de momentos difíceis que tenham passado, sonhos que tenham sido desmoronados, solidão que tenha entrado na sua vida. E como que nós podemos encarar tudo isso? Recomeçar a vida. É como se uma casa desmoronasse, uma família desmoronasse, viesse as ruínas, porque a perda nos leva à ruína. Ruína da fé. Quantas pessoas que a fé foram arruinadas por perdas? Quantas pessoas que vivem traumas, sequelas, por perdas que tiveram na vida? Quantas pessoas que trazem frustrações, decepções por perdas que tiveram na vida? Quantas pessoas que têm um emocional abalado por perdas que tiveram na vida? Quantas e quantas perdas pessoas tiveram e vivem fortemente grandes emoções, e muitas delas negativas, e precisam recomeçar. Por isso eu quero pegar hoje a palavra de Deus no Evangelho de João, em que quero pegar apenas um versículo, para que através desse único versículo a gente já consiga entender aquilo que nós precisamos fazer. Foi logo após Jesus ter ficado sabendo que Lázaro, irmão de Marta e Maria,
havia morrido. E Jesus então vai ao encontro de Marta e Maria, né, as duas irmãs de Lázaro. E diz o Evangelho de João, no capítulo 11, né, no versículo 20, diz assim: mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. E Marta então fica sabendo e sai sabendo que Jesus estava indo em direção, né, a elas, e ela sai, corre ao seu encontro. Ela vivia um momento muito forte da perda do irmão. E quando ela fica sabendo dessa perda, ela vai então ao encontro de Jesus. As perdas da vida devem nos levar ao encontro do Senhor. Porque quando Jesus então fala, depois desse encontro, fala com Marta: Marta, o seu irmão ressurgirá. Ou seja, tudo aquilo que ela havia imaginado, que ela havia perdido em um determinado momento, o Senhor estava devolvendo para ela. Nenhuma perda na nossa vida, vou dizer agora no sentido mais de pessoas, nenhuma perda é definitiva. Porque o que nós cremos é na ressurreição. E a ressurreição, né, é aquilo que conforta a nossa fé. É aquilo que nos conforta, melhor dizendo, mediante a nossa fé. Porque a ressurreição, quando Jesus ressuscita então Lázaro e devolve Lázaro para o seio da sua casa, das suas irmãs, assim também haverá um determinado momento da vida, onde haverá a ressurreição, onde que aqueles que já morreram ressuscitarão e os que estarão vivos, né, será o reencontro de uma forma gloriosa, com os corpos gloriosos. Então, nenhuma perda é definitiva. Por isso que eu dizia no início que aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não toca, aquilo que a gente não consegue mais ter o alcance ou falar, nós julgamos como uma perda. Talvez poderia até usar essa perda temporária, mas não uma perda definitiva. Mas mesmo ela sendo temporária, dentro de nós fica como definitivo. E por ficar definitivo, eu volto a dizer, coloca um ponto final da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas morrem com aqueles que já morreram. Estão vivas, porém, morreram dentro de si. São pessoas mortas dentro de si. São pessoas que acham que elas mesmas já não se suportam mais. São pessoas que olham para dentro da sua própria vida, do seu interior, e começam a questionar: por que eu estou viva? Por que isso aconteceu comigo? Por que tantas pessoas conseguem superar e eu não consigo superar? Ou seja, a pessoa passa a não se aceitar mais, quando às vezes não traz um sentimento de culpa. O sentimento de culpa alimenta uma frustração muito grande dentro da pessoa. O sentimento de culpa, e às vezes isso nem é real, porque não teve a culpa, mas devido à extensão do seu amor, né, a grandeza do seu amor, ela vai procurando razões para colocar nela a culpa, para colocar nela, né, toda a responsabilidade, talvez, de uma perda. Mas hoje o Senhor quer recomeçar. O Senhor quer fazer com que aquelas pessoas que vivem a frustração da perda de um pai, de uma mãe, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter beijado mais, eu deveria ter feito mais carinho, eu deveria ter ficado mais presente, eu deveria ter respeitado mais. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Ou seja, todos esses sentimentos de culpa vão fazendo com que a pessoa vai ficando cada vez mais pesado a sua própria vida. E ela tem dificuldade de quê? De recomeçar. Porque ela não consegue ver nada adiante. Ela não consegue ver um novo horizonte. Porque sobre a vida dela estão os sentimentos, as suas emoções. Principalmente a emoção de tristeza, né? Às vezes de raiva, de medo, né?
Pessoas que passam por uma frustração de perda, ela tem medo de amar. Quantas pessoas que perderam talvez um namorado, um noivo, ou o próprio marido, a própria esposa, tem medo de um novo relacionamento, porque perderam a confiança, porque se frustraram, porque se decepcionaram. Aí entra a questão da emoção, né? Os 5 sentimentos, né? Ou melhor, as 5 emoções básicas da nossa vida. E a gente fica preso, principalmente naquilo que é negativo, principalmente naquilo que nos coloca tristes. Quantas pessoas que já poderiam ter recomeçado a vida, mesmo sendo muito difícil, mas tem dificuldade de recomeçar a própria história, de escrever a própria história. E talvez essa história ter um final tão feliz, mas ela vai fazendo com que fique cada vez mais tarde o recomeço da sua história, o recomeço da sua caminhada, o recomeço da sua família. Por isso hoje é o dia, né, de nós, lógico, no sentido figurado, abrirmos as portas da nossa casa, abrirmos as janelas da nossa casa, né, abrirmos para que entre um novo ar, para que entre um novo espírito, para que entre um ambiente, um clima diferente, porque tantas casas que são pesadas, o clima é pesado. Você chega na casa, tem aquele clima entristecido, aquele clima pesado, onde as faces, né, onde o rosto das pessoas são sempre fechados, sempre. Para quem não conhece pode achar até que é mau humor, mas não é mau humor, é uma tristeza facial. Mas primeiramente, antes dessa tristeza na face, existe uma tristeza na alma. Por isso, é preciso recomeçar. Recomece dobrando os seus joelhos diante de Deus. Diga para o Senhor nesse programa de hoje: Senhor, eu quero recomeçar a minha história. Eu quero recomeçar a minha vida. Eu quero recomeçar, Senhor, porque eu parei. Eu quero recomeçar porque talvez eu tenha colocado um ponto final em tantas coisas. Não interrompa o querer de Deus na sua vida. Não interrompa as graças de Deus que tem para acontecer na sua vida. Não impeça, né, com o seu ponto final que você mesmo disse para você: não, eu não quero mais, vou botar um ponto final nisso daqui, eu não quero mais viver assim. Você enterrou muitas coisas dentro de você, mas o Senhor hoje quer ressuscitar o seu coração. Assim como ressuscitou Lázaro, o Senhor hoje quer ressuscitar o seu coração, mas que comece de joelhos. O recomeçar de uma vida, o recomeçar de uma família, começa de joelhos. Não começa quando ela está de pé, mas começa quando ela está de joelhos, porque é de joelhos que se coloca uma família de pé. É de joelhos que recomeça a história de vida, de pais, de mães, de filhos, de irmãos, de marido, de esposa. Se você deseja hoje recomeçar a sua vida, então dobre os seus joelhos diante de Deus. Não digo os seus joelhos físicos, mas digo o joelho da sua oração, que seja até mesmo físico, no sentido de se prostrar diante de Deus, mas no sentido da oração, da fé. Hoje Deus quer recomeçar a sua vida, Deus quer recomeçar a sua história. Você que vive no abatimento, você que vive, né, na angústia, você que tem se alimentado e tem se isolado de tantas pessoas, às vezes não fala com ninguém, às vezes fica calada, às vezes fala somente com o seu interior, você dialoga com o seu interior, porém encontra um diálogo triste, depressivo, porque é o seu interior que chora e você que não quer recomeçar. São duas tristezas que se encontram, uma nos seus lábios e uma no seu coração. Então hoje Deus quer recomeçar a sua história. Pode cantar mais uma vez? Eu quero recomeçar, dobrar meus joelhos, minha vida entregar ao Deus que cuida de mim. Não posso desistir, dá-me tua força, preciso.
dai-me minha força, preciso de Ti. É de joelho que nós recomeçamos. E eu quero nesse momento orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, como eu dizia antes de voltar a cantar, é o diálogo dos nossos lábios com o nosso coração, um diálogo de tristeza de um lado, tristeza do outro, por perdas, sabendo que a perda ela é temporária, nunca é definitiva. Nós chamamos de perda, mas como que nós podemos dizer perda se um dia nós teremos novamente? Como que nós podemos julgar perdas de família se um dia nós teremos novamente? A perda fica na palavra, mas na fé sempre a certeza da presença. Por isso, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos todas as pessoas que passam hoje, Senhor, pela dificuldade de restaurar a própria fé, de restaurar a própria vida. Eu quero colocar em Tuas mãos todas aquelas pessoas que precisam recomeçar, Senhor, mas que estão sem forças para recomeçar. Cuida de cada um de nós. Cuida dos nossos familiares. Cuida, Senhor, dos sentimentos. Cuida das emoções. Cuida das frustrações, Senhor. Senhor, devolva a alegria a tantas pessoas. Devolva o direito de sorrir a tantas pessoas. Devolva, Senhor, tantas famílias que hoje são tomadas conta, são invadidas por um vazio, por um nada, por um deserto, por uma solidão. Pessoas que interromperam a própria vida, que já não têm mais ânimo, não têm disposição. Quando convida para ir alguma coisa, não querem nada, não querem fazer nada, curtem apenas a solidão. Dê, Senhor, a todas essas pessoas a graça do recomeço. Eu convido você a dizer isso. Se for possível, diga no seu silêncio, no seu coração, no fundo do seu interior: Senhor, eu quero recomeçar. Eu preciso hoje. Cuida de mim. Peça que o Senhor cuide de você nesse dia. Peça que o Senhor cuide da sua família nesse dia. Peça que o Senhor cuide da sua casa nesse dia, de maneira especial. Peça que o Senhor cuide de toda situação, de toda perda que você viveu na sua vida. Todas as dores, as angústias, todas as experiências que você viveu com a sua perda. Coloque diante do Senhor e peça que Ele cuide de cada uma delas, principalmente de você nesse momento. Cantemos. Então vamos pedir a bênção ao Senhor por cada um de nós, pelos seus familiares também. E antes dessa bênção, que esse programa possa ser compartilhado com outras pessoas. Compartilhe esse programa com amigos, com pessoas que você sabe que necessita, que passou por experiências de perda, que precisa recomeçar a vida, recomeçar a história, né? Coloque em grupos para que a gente possa fazer semanalmente essa grande corrente de oração. Essa é a proposta, fazermos desse canal de evangelização uma grande proposta, uma grande corrente de oração, onde todos nós estamos, semanalmente, porque quando você ora daí, eu oro daqui, e nós estamos juntos diante de Deus. Então que a gente possa ser, que você que está sempre nos acompanhando possa ser um grande propagador desse canal, porque se cada um mandar enviar para mais uma pessoa, e essa pessoa se inscrever, a gente consegue dobrar o número de inscrições e assim se tornando cada vez maior esse canal de evangelização. Então que você possa ter essa proposta
nesse programa de hoje, de enviar para quem não tinha enviado ainda, para que essa pessoa se inscreva e que a gente possa então dobrar. A nossa proposta é dobrar o número de pessoas inscritas no nosso canal, para que aí a palavra de Deus possa curar tantos corações que vivem esse sentimento da perda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.